Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre os filmes que eu vi em janeiro de 2021. É uma série que eu já fiz aqui no canal, mas já faz alguns anos, vou retomar nesse ano de 2021. Vou falar brevemente sobre cada um dos filmes que eu vi e que eles sirvam de dicas e sugestões para vocês. Vou falar sobre as notas, vou mostrar todos eles no site Letterboxd. Se você não conhece, eu recomendo muito que você faça uma conta, principalmente se você é cinéfilo e gosta de manter listas e tudo mais. Então eu vou aqui no meu diário. Tem aqui os filmes por data, né, que eu vi eles. Aí, tá vendo? Aqui já a gente chega em dezembro. Esse aqui é o mês de janeiro. Eu posso clicar aqui no mês de janeiro. E aí eu só tô vendo os 22 filmes que eu assisti em janeiro de 2021. Infelizmente não consegui manter a média de pelo menos um filme por dia. Comecei bem, até eu acho que o dia 18 eu tava com a média de um filme por dia. E aí depois não consegui manter. Mas vamos lá, aí aqui tem o dia, né, em que foi visto, então vamos começar pelo primeiro. O primeiro filme do ano de 2021 que eu assisti foi Leão, o Profissional. Foi no dia 1º, escolhi um filme bom para começar o ano, um filme para começar o ano com o pé direito, e fazia tempo que eu queria rever. É um dos meus filmes de ação favoritos. Dei 4 estrelas e tem um coraçãozinho porque eu gosto demais, assim, é uma referência do cinema de ação para mim, eu gosto muito desse filme, grandes atuações. E então, filmes que são mais queridos pra mim, eu coloco o coraçãozinho. Não é todo filme que ganha. Até filmes que eu dou 5 estrelas, não necessariamente eu dou esse coração. Esse aqui, por exemplo, não é 5 estrelas, são 4 estrelas, mas ganhou o coraçãozinho. E já vi outras vezes. Também no dia 1, eu revi, né, A Viagem de Chihiro, uma obra-prima para mim, 5 estrelas, coraçãozinho. Como vocês podem ver aqui, já loguei 2 vezes anteriores, né, esse filme. Assisti mais que isso, mas as outras vezes que eu assisti, as primeiras, não foram registradas, então eu não tenho esse registro, né, das datas em que eu assisti. Eu já vi mais do que isso. Mas no dia 1º foi um bom dia, já começando o ano bem. No dia 2, Ma Rainey's Black Bottom, 4 estrelas. Eu sei que é um filme que vai estar na temporada de premiações esse ano. É um filme muito bom, com atuações... Aliás, eu não acho que ele é um filme muito bom, apesar de eu ter dado 4 estrelas. Eu acho que, como costuma acontecer todo ano, filmes com grandes atuações que acabam escondendo um pouco dos problemas do filme. E mesmo as atuações eu questiono um pouco pelo material. É um filme baseado numa peça e eu acho que essa peça deve ser incrível. Deve ser, assim, fizeram esse filme, não tenho dúvida, um grande autor. Vou clicar aqui para ver os detalhes. O roteiro do Ruben Santiago Hudson, adaptado exatamente de uma peça do August Wilson. Fences também, do ano anterior, com Denzel Washington e também com a Viola Davis. Esteve nas premiações e tudo mais, mas eu acho particularmente que o filme não consegue escapar da sua natureza teatral. Então é um texto bom e são atuações boas, mas eu não acho que são atuações cinematográficas, porque o texto não é uma culpa dos atores, é uma culpa do texto. E não necessariamente um filme que é baseado numa peça ele é teatral. Mas a adaptação tem que ser feita de uma maneira que consiga fugir disso. E eu acho que esse filme não fugiu. Mas é inegável a força do texto, é inegável a força das atuações e a pertinência daquilo que está sendo mostrado e como dialoga com o que a gente está vivendo em 2020 também. Então a força do filme é inegável e por isso que eu dei 4 estrelas. Mas cinematograficamente eu acho que o filme fica aquém do que imagino a peça seja. Então, é isso. O serviço de entregas de Kiki, 4 estrelas também, nunca tinha assistido. Pretendo terminar todos os filmes que eu não vi do Estúdio Ghibli em 2021. Pretendo assistir todos eles, os que eu não vi. Também do Hayao Miyazaki, um dos meus cineastas favoritos. Gostei demais, muito bonito, simples a premissa, mas não é porque ele não está falando sobre temas mais complexos ou como outros filmes do Estúdio Ghibli, que isso torna um filme menos impressionante e a sensação... A Estúdio Ghibli tem muito isso, né? E o Hayao Miyazaki, filmes de sensações. A gente tem um mood com os filmes deles e é muito bonito, muito bem feito, detalhes da animação, dos personagens, movimentos, é sensacional. Então, 4 estrelas, o serviço de entrega de Kiki.
It's Been a While, 3 estrelas, é um curta-metragem, aliás, é um curta-metragem, vai ter outros aqui e já deixo a dica. Shorts of the Week é um canal no YouTube que disponibiliza toda semana um novo curta-metragem, muitos premiados, muito laureados, ou não, e é uma boa fonte de cinema, e cinema diferente, cinemas de experimentação que o formato de curta-metragem permite, e cinemas de todo lugar do mundo, que também acho que é uma porta de entrada boa para quem só costuma consumir o cinema americano. Tem muitos curtas lá diferentes que pode ser uma porta de entrada para os longas-metragens também de outros países, de outros criadores. Esse aqui é uma cena basicamente só com essa atriz, a Maggie Cashel, falando no telefone com uma amiga. A atuação dela é muito boa, acho que para um curta é interessante, mas 3 estrelas, nada demais. Eula e Juliet, também um curta desse mesmo canal, então vocês podem pesquisar e assistir também. Gostei muito. O próprio site aqui, o Letterboxd, tem várias resenhas aqui que levantam a questão do trope de romances, filmes que retratam lésbicas e tem algum mal físico causado a uma delas, ou a ambas. E isso é um trope meio negativo. De todo modo, eu achei o filme muito bem dirigido, muito bonito, as atuações sensacionais. A Sarah Luna Zorit, inclusive eu assisti num filme da Mostra em 2019, ela é muito boa atriz. Achei curioso, né, assistir esse curta e reconhecer a atriz de um outro longa que eu assisti, e foram só esses filmes que ela não fez outra coisa desde então, mas é uma atriz muito boa e eu gostei demais, ficarei de olho no trabalho dessa diretora porque muito bonito mesmo esse curta. No dia 7, o documentário de 2020 da Netflix Becoming, sobre o tour de lançamento do livro da Michelle Obama, e embora ele seja muito claramente assim, ele tem um viés de totalmente a favor da Michelle, assim, enaltecendo muito, colocando ela meio que num pedestal, mas é um documentário gostoso, acho que bem editado, boas escolhas, principalmente no final tem algumas falas um pouco mais contundentes e que geram um debate maior, assim, sobre aquele ano e tudo que era justamente a transição pro Trump. É um divertido e gostei, é um bom documentário. Eu vi muitas críticas falando que ele não vai muito não é muito ousado, digamos assim, mas mesmo assim eu gostei, fez bem assistir esse documentário. Diagon Alley, outro curta-metragem do Short of the Week que eu conferi, eu dei 3,5 por conta do formato. Eu li coisas boas, li coisas ruins, como vocês podem ver aqui a média do Letterboxd, que costuma ser uma média que eu concordo quase sempre, 3,4. Pesado esse filme, para quem tem gatilho com questão de abuso sexual, principalmente mulheres, ou homens também, enfim, é pesado. Então fica aí o aviso. Mas cinematograficamente falando, ele é só um plano só, é interessante, mas fica um gosto de... Não é piada final, mas de sacadinha. Uma sacadinha final. E para curta-metragem isso é meio perigoso, cair numa sacadinha, mas o peso daquilo que é apresentado é inegável, assim. Então eu dei 3,5, eu acho que vale. Mas fica aí o aviso do possível gatilho, tá? Mas Summer of Love, e vocês me perdoem os filmes que eu não... Como o site é em inglês, não vai ter aqui sempre o nome do filme em português, e nem sempre eu vou lembrar do título em português. Então vocês me perdoem por isso, tá? Antecipadamente. Mas Summer of Love, do cineasta Pavel Pavlovsky, que eu gosto muito. Um dos filmes meus favoritos dos últimos anos é Cold War, de uns 2-3 anos atrás, dirigido por ele também. E esse aqui é um dos primeiros filmes dele em inglês. E um dos primeiros filmes dele, Emily Blunt, também. Na verdade, o filme que alçou ela aí, que botou ela no radar, né? Então, gostei bastante. O elenco é muito bom. A Natalie Press faz um bom trabalho como a protagonista. Não vi ela depois em outros trabalhos. Parece que para ela não serviu muito assim para alavancar a carreira dela, embora eu não saiba qual que tá o status, né? E o Pat Considine também, que é um muito bom ator. Mas é um filme assim, ok. Acho que vale
para conhecer um pouco mais a carreira do diretor, e é um filme ok. Minari, 5 estrelas, meu coração, e é o melhor filme que eu vi de 2020. Eu ainda não terminei de ver todos os principais, no momento que eu gravo esse vídeo, candidatos a melhores filmes de 2020, duvido que algum vai superar esse na minha lista pessoal. E eu não vou falar muito sobre, porque eu farei um vídeo só para falar sobre ele e publicarei aqui no canal quando o filme chegar oficialmente ou quando indicações ao Oscar saírem e tudo mais, porque vocês podem ter certeza que ele estará lá. É uma obra-prima, é maravilhoso esse filme e falarei sobre ele num vídeo só sobre ele. Wolfwalkers também não falarei muito porque tem vídeo já aqui, como vocês podem ver até escrever aqui no Letterboxd, no canal. Dei 4 estrelas, muito bom, confiram o meu vídeo falando sobre ele. Umbrella, um curta-metragem brasileiro que está pleiteando uma indicação ao Oscar, né? Dei 3 estrelas. Eu acho que é uma história bonitinha, bacana, a intenção é boa, mas eles pesam demais a mão no roteiro, assim, a quantidade de coisas que eles trazem é uma mistura assim de romance e holocausto não, mas genocídio, imigração. Eles tentam colocar tanta coisa, assim, parece que assim, estão tentando checar uma checklist para ser um filme que vai apelar com todos os quadrantes para poder conseguir uma indicação ao Oscar, e isso é passado, sabe? Me parece meio forçado. A animação é boa e bonita, mas tem uma escolha que eu acho que é péssima do design dos personagens, que remete ao tipo de design das animações da Pixar e da DreamWorks. É um mix entre esses dois, mas a animação não é tão fluida, parece um filme de 10 anos atrás, e isso é péssimo. Nos personagens, porque nos cenários não, nos cenários é bem bonito, a direção de arte é bacana, mas na animação dos personagens, extremamente datado. E tem um momento do curta que tem uma animação, é um sonho, e tem uma animação mais estilizada, e eu fico me perguntando por que eles não fizeram o filme todo daquele jeito. Porque daí não tem essa coisa de ficar datadas. Porque eu não sei, eu confesso que fica parecendo que eles não tinham a tecnologia bastante para fazer a animação tão fluida quanto a Pixar ou quanto a DreamWorks. Então por que decidiram fazer o design dos personagens daquele jeito? Eu acho que foi uma decisão muito errada e que prejudica o filme bastante. Mas é isso. O Poderoso Chefão Parte 3, fiz vídeo aqui no canal falando sobre, mostrei a edição em Blu-ray que eu comprei. Porque eu assisti especificamente a nova versão do filme, o Coda. No Blu-ray, inclusive, tem uma introdução do Coppola falando sobre. Então, é um filme que eu amo. Foi o meu primeiro filme da trilogia Poderoso Chefão que eu assisti. Não concordo com quem é detrator desse filme. Eu acho ele maravilhoso. 5 estrelas, coração, porque nem todas as 5 estrelas é igual a outras 5 estrelas. Eu não acho ele tão bom quanto o Poderoso Chefão Parte 1 e Poderoso Chefão Parte 2, mas ainda assim ele é um filme 5 estrelas. E essa nova versão, essa nova edição do filme, eu acho que melhora muito o filme, especialmente o começo, é muito bom, mas infelizmente o final eu não acho tão bom quanto o final original, que eu acho perfeito. Eu não gostei da escolha do final do filme, não gosto das mudanças, mas sem dúvida nenhuma todo o resto melhora muito o filme. Então, enfim, aí fica de cada um decidir. Another Round, um dos meus filmes favoritos de 2020, 4 estrelas, gostei demais, é do Thomas Vinterberg com Mads Mikkelsen, que é um ator sensacional, e eu ainda não tenho certeza, mas talvez eu faça um vídeo sobre o filme aqui no canal. Eu acho que ele vai estar também já está, né, na temporada de premiações. Então falarei um pouco, não falarei muito, mas falarei um pouco. Gostei muito, é um filme muito bonito. Eu já li coisas, vocês podem ver que a média é super alta aqui no Letterboxd, média 4 de nota das pessoas, mas por exemplo, um crítico que eu gosto muito, que é o Pablo Vilas, deu 2 estrelas apenas, que meio fora da curva. A maioria dos críticos que eu vi deu notas boas, tá em várias listas de melhores do ano, mas pensando nessa nota do Pablo e algumas outras que eu vi mais baixas, é que eu não vi o que ele falou, ele não escreveu sobre. Mas eu consigo talvez entender o viés, porque é um filme meio perigoso se você analisar de certa maneira. Mas eu não fui por aí e eu gostei muito. E vamos ver se eu faço um vídeo para falar só sobre ele. É um filme muito bonito e muito bom. Gostei demais. A atuação do Mads Mikkelsen é uma das melhores do ano passado.
Hot and Tasty, um outro curta-metragem do canal Shorts of the Week. Acho que é um exercício de estilo, é interessante, não é um estilo que me agrada muito, mas é uma coisa totalmente pessoal, mas é uma brincadeira. Me lembrou demais o jogo Hotline Miami, e pelo ano em que ele foi produzido, posterior a Hotline Miami, eu acho que tem uma inspiração forte do videogame aí. Eu dei 2,5. Promising Young Woman, deve ter vídeo aqui no canal, eu não vou saber quando, tá? Devo falar sobre esse filme, mas provavelmente não vai ser só uma crítica minha falando sobre. Talvez, eu espero que seja um vídeo com convidados e a gente vai ter um debate sobre esse filme, que é bom, tem ótimas atuações, principalmente da Carey Mulligan. É uma direção interessante da Emerald Fennell. Eu acho que tem altos e baixos. Muitas vezes parece que o filme não tem... Ela tá tentando fazer coisas e não acha assim... Só que ela tira meio que pra todo lado. Mas é interessante, é ousado, e isso é sempre positivo. Eu particularmente gosto muito disso. Mas, principalmente por conta do terceiro ato, eu tenho várias dúvidas sobre... Eu ainda tô na dúvida sobre a nota que eu dei, sobre o que eu achei... Mas, de todo modo, é um filme muito interessante, que gera muita discussão, eu acho. E por isso que eu quero justamente tentar trazer aqui pro canal, não um vídeo apenas eu falando sobre, mas um debate. Dei 3 estrelas. Por enquanto, porque como eu disse, ainda estou digerindo esse filme. Laputa Castle in the Sky, outro filme do Estúdio Ghibli, um dos primeiros. E de 86, e já é impressionante ver a animação deles naquela época, um primor. Muito bonito. Eu acho que ele, diferente de alguns filmes do Estúdio Ghibli, dei 4 estrelas, né? Não tem, eu nunca assisti um filme ruim do Estúdio Ghibli, não assisti todos, mas enfim. Eu acho que se arrasta um pouquinho no meio, tem alguns momentos assim, e também a mensagem, porque ele tem uma mensagem sobre preservação da natureza, sobre a ação destrutiva do homem no mundo, já lá em 86. Mas acho que ela não é tão bem passada quanto em outros filmes do estúdio. Mesmo assim, o primor da animação e as sequências de ação desse filme, a animação é sensacional. Então, difícil dar menos 4 estrelas para um filme do estúdio Ghibli. News of the World, não sei qual título em português, ele não chegou oficialmente aqui no Brasil ainda. O novo filme do Paul Greengrass, que eu gosto demais, com Tom Hanks, que não preciso nem falar, né? Esperava mais pela natureza, pelos talentos envolvidos, e acho que o Paul Greengrass cometeu falhas na direção desse filme ao trazer traços, coisas que são características da direção dele para esse gênero western, que não casam. E para mim, eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem uma cena mais pro final do filme, que é uma cena assim, é onde culmina tudo, e a gente tem plano e contraplano muito simples assim, de 2 personagens. E é um momento pra gente sentir, e é um momento pra gente ter uma catarse com aqueles personagens que a gente acompanhou ao longo do filme. E o Paul Greengrass dá um zoomzinho, aquela câmera dos filmes dele, da Identidade Born, do Capitão Phillips, do Zona Verde, do Voo United, e não casa com aquilo que a gente tá vendo naquele momento. E ele não faz esse filme como se fosse Jason Bourne, tá? Não é que a câmera é doida o tempo todo, não. Mas ele faz isso em alguns momentos. E toda vez que ele faz, é estranho. E eu conversei com a minha namorada que assistiu comigo o filme, ela também sentiu isso, né? Eu queria saber a opinião dela a respeito, e ela falou que ela sentiu algo estranho toda vez que a câmera mexia e tal. E aí eu falei justamente quem era o diretor e tudo mais. Então é algo que alguém, mesmo quem não conhece ele, sentiu. E eu tô falando desse momento mais final, porque apesar de no filme todo aparecer isso e já ser chato, ruim, disruptivo, no final do filme assim, foi um pecado tremendo. E aí diminui muito. E tem muitas questões também morais sobre esse filme, e li muitos textos falando sobre isso. É um filme que fala sobre minorias, negros, sobre imigrantes, sobre as mulheres, e ele não dá voz a quase nenhuma delas, e principalmente sobre os indígenas americanos. E não tem uma pessoa indígena, negra, que tem voz nesse filme, e ele tenta falar sobre elas. Enfim, acho que vale o debate, mas tanto como filme, esteticamente, na direção e tudo mais, e o pensamento assim maior, né, sobre o que esse filme está falando, sobre os assuntos que ele aborda, eu acho que são bem questionáveis. Então eu dei 2,5 estrelas. Fiquei um pouco decepcionado. Miracle Mile,
um filme que eu descobri recentemente aí, fiquei curioso para assistir, um filme de 88. E olha, é um filme que se você assistir, é difícil você falar que você já assistiu um filme igual a ele, o que é sempre algo muito positivo, para o bem ou para o mal. Assim, né, você pode encarar, caramba, que droga, ou que absurdo, mas eu acho sempre positivo você fazer algo que você não viu, né? Você não dá pra muito comparar com outro filme. Ele tem uma das maiores mudanças de tom que eu já assisti num filme. E só de falar isso, você que vai assistir já vai estar esperando, né, isso, infelizmente. Perdão. Mas eu preciso falar, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tenho que falar. Mas é tudo que eu vou falar. Então eu recomendo que você busque aí, tente achar. Eu achei, né, assisti por meios alternativos. Então fica aí a dica. Porque é difícil de achar esse filme, não tem lugar nenhum. Mas é muito louco esse filme. É muito interessante, é muito interessante. Então ele começa com uma coisa e você não faz ideia de como ele vai seguir. Então dei 3,5. Muito legal. The White Tiger foi lançado nesse mês de janeiro, é um filme da Netflix. Eu gostei muito. Para mim também é um dos meus filmes favoritos de 2020. A atuação do protagonista, que é esse aqui, e eu não sei quem que é, deixa eu ver assim, seu Adash Gurav, é ele mesmo. Esse ator tá sensacional nesse filme, gostei demais. Todo o elenco tá muito bom. Priyanka Chopra, Rashkumar Rao. E eu não conhecia os trabalhos do diretor, o Ramin Barani. O último filme dele tinha sido o Fahrenheit 451, que eu não assisti, mas só tinha ouvido falar muito mal. E como eu amo esse filme, como eu amo esse livro, eu fiquei meio com o pé atrás de assistir, porque ele foi falado mal mesmo, assim, foi considerado um dos piores do ano de 2018. Mas agora eu tô curioso pra ver, porque mesmo que seja ruim, eu gostei muito da direção dele. E depois eu vi que tem outros filmes dele muito laureados. Inclusive o Roger Ebert elegeu ele, né, quando ele ainda era vivo, como o diretor da década passada. E falou muito bem desse filme, especificamente aqui, ó, Chop Shop. Então eu vou buscar outros filmes dele. Gostei muito de The White Tiger. É um retrato da Índia, mas que serve como alegoria para o capitalismo de maneira geral. E, em particular, no nosso caso aqui no Brasil, a Índia tem muito em comum com o nosso país. Eu acho que tem algumas coisas que agravam a situação indiana. A população e a religião lá, o sistema de castas, acho que agravam essa questão, os problemas que o capitalismo traz, mas o paralelo com o Brasil, assim, é flagrante. Tem muitos filmes recentes, né, que falam, filmes ocidentais que retratam a Índia e que a gente sempre vê nos textos, né, parece o Brasil e tudo mais, e parece mesmo. Lembra muito a nossa realidade. Então é um filme que segue um caminho, baseado num livro, né, num best-seller que eu não li, mas que faz a gente pensar e refletir sobre. E o filme é dirigido de uma maneira e a adaptação é feita, mesmo não tendo livro, acho de uma maneira muito interessante, muito bacana. Gostei demais desse filme, eu recomendo, ele está disponível na Netflix nesse momento. Revi Knives Out e é a primeira vez que eu revejo e que maravilha, assim, esse roteiro é sensacional, que filme lindo, para quem ama o cinema, para quem ama roteiro, para quem ama direção. A construção, assim, rever, já sabendo aí qual que é a história, né, qual que são os twists, é sensacional esse filme, que maravilhoso, essa obra do Rian Johnson, que cineasta incrível que ele é muito, muito bom, 5 estrelas, coração, amei. E terminei o mês de janeiro assistindo Greenland, eu acho que é destruição, como é que é? Destruição total, uma coisa assim, ele tá na Prime Video, tá na Amazon Prime Video, ele entrou agora, faz 1 semana, 2 semanas, então foi uma feliz surpresa, eu discordo muito dessa nota média aqui, tá, eu acho que tem muita gente que tem preconceito com o Gerard Butler e com filme de catástrofe, já chega com pedra na mão pra assistir o filme. Esse filme é muito legal, eu fiquei feliz, assim, porque ele mostra, é um filme de catástrofe mais interessante do que a gente costuma ver, porque ele mostra uma história focada numa família e, digamos, de uma maneira mais realista, como seria caso o fim do mundo chegasse mesmo. Porque, apesar de eu amar filmes como Independence Day, 2012, principalmente do Roland Emmerich, todos esses outros, né? E que trazem o fim do mundo, e é divertido, e a gente vê aquela catástrofe. Assim, a gente acompanha personagens que estão em patamares, pessoas que têm
ligação com a política, então presidentes, ou ligação com o exército, são soldados, e que têm acessos, né, que a pessoa comum não teria normalmente, ou são pessoas comuns, mas que fazem coisas absurdas. Eu lembro da Limousine em 2012 e tudo mais. Não, esse filme aqui é muito pé no chão. E ele tem que ser, óbvio, ele tem sequências de destruição e tudo mais. Mas ele é um estudo de personagens, ele acompanha os personagens. Não é um estudo de personagens necessariamente, claro, mas ele acompanha personagens. E a gente tá ali com eles, e a gente tá acompanhando o drama deles. E não necessariamente o espetáculo todo. Então, a destruição, os efeitos especiais estão meio ali de fundo, pano de fundo, para a história dessa família que a gente acompanha, que tá tendo que fugir dessa catástrofe que vai dizimar a vida na Terra. E a tensão que é construída é tremenda, assim. Tem cenas que me emocionaram, eu fiquei emocionado. Tem uma cena em particular com uma enfermeira que ajuda a personagem da Morena Baccarin no filme. E eu chorei naquela cena, porque ainda mais com tudo que a gente está vivendo por conta do Covid e tudo mais, e os enfermeiros e enfermeiras, que profissão, que apreço que eu tenho por essas pessoas. Porque os médicos, eles têm o reconhecimento do salário, eles têm o reconhecimento da sociedade, né? Eles são vistos assim, né? Os médicos são... E eu fico muito chateado com a maneira com que os enfermeiros e as enfermeiras não são vistos da mesma maneira. E se você já ficou internado, você sabe que quem cuida da gente no hospital são eles. Na prática, são eles. Os médicos vêm e analisam e fazem, enfim, toda a parte, né, técnica e tudo mais. Mas se não são os enfermeiros, e muitas vezes, tantas vezes eu passei na mão de médicos que me trataram de maneira fria, de maneira grossa, de maneira me colocando para baixo até. E isso nunca aconteceu com o enfermeiro. Nunca. Que profissionais maravilhosos essas pessoas que são. E me emocionou. Gostei bastante desse filme. 3,5. Gostei. Recomendo que vocês assistam aí na Prime Video. Bem bacana. E esses foram os 22 filmes que eu vi em janeiro. Ficam aí as minhas recomendações, ou não. E é isso. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Me digam aí o que vocês acharam do formato, se você assistiu até o final. O nosso código aqui fica sendo enfermeiros. Fica sendo enfermeiros a palavra-chave aqui para quem acompanha até o fim do vídeo. Deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.